falar rapidamente aqui no meu celular, beleza? Nós vamos corrigir as atividades conforme está no planejamento de vocês. Como eu atrasei um pouco, nós já vamos direto para a atividade, tá? Só, Peguem o livro falando de aqui, vocês se na você página 60. quiser, tio Oi? Bruno, só falando aqui, tio Léo, se você quiser, né, usar esse tempo, se você quiser ultrapassar, você fica à vontade, tá? Eu, inclusive, Ah, vou te beleza. colocar como anfitrião no celular, porque daqui a pouquinho eu vou precisar sair, e aí, finalizando a aula, você pode encerrar normalmente, tá bom? Já está Ah, gravando. beleza então, Léo. Tá ótimo, brigadão. Né? Pessoal, no nosso planejamento semanal estava aí a correção das atividades, né? Como aqui no celular eu vou levar um tempo ainda para entrar lá no site, projetar o livro e tudo mais, então para a gente não perder mais tempo, vamos lá para a página 64 do livro 2 de vocês, para a gente concluir a correção das atividades do livro 2. E vocês também observaram que nessa semana já foram lançados lá no site, né, a explicação, na verdade, dos primeiros conteúdos do livro novo, que é o livro 3. Então, a gente já iniciou o capítulo 5 lá. Ok? Ô tio, mas a escola já falou sobre esses livros? Que eu não Assim, recebi nenhuma mensagem ainda. Oi, Murilo. Já começaram Murilo, assim. essas mensagens nós mandamos apenas aos pais, tá? Os responsáveis, nós já Ah, mandamos para tá. todos. Ótimo. Aí o Léo já até te respondeu, então os pais já estão sendo comunicados. Ok, Murilo? Lembrando que como as aulas virtuais eu sempre as gravo com o próprio livro, então mesmo você não tendo o livro, não te impede de assistir a aula e estar acompanhando certinho, ok? Todos então que não têm o livro já pode começar a assistir a aula para não ficar atrasado. Depois com o livro vocês pegam e revejam se for necessário, ok? Pessoal, questão número 1. Eu vou pedir vocês para estarem participando e nós vamos para a correção aí. Pelo menos dessa primeira parte, na semana que vem a gente conclui qualquer coisa, ok? Vinícius, Oi. lê para mim a questão número 1 aí, fazendo favor. Espera aí, professor. Já tô indo. Tá. Página 64, número 1. Ó, enquanto... É, Achou, Vinícius? achei. É esse, efeitos do... Isso. Tá. Leia. Efeitos do fenômeno climático em dezembro, janeiro e fevereiro. O mapa apresenta os efeitos do fenômeno climático de interação atmosfera-oceano, denominado... Aí eu leio isso daqui? Ótimo. Aí já vem as alternativas. Qual a sua resposta? Eu não fiz. Ah, você não fez essa daqui, não? Não. Ok. Leia aí para mim as alternativas. El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico nas proximidades do Equador. Alísios de Nordeste, caracterizado pela atuação em escala local e em curto período de tempo sobre as águas do Oceano Pacífico. Laninha, caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico na costa peruana. Zona de convergência intertropical, caracterizado pela formação de núcleos de aumento nas temperaturas superficiais do Oceano Pacífico. Zona de convergência do Atlântico Sul, caracterizado pela diminuição da temperatura e da umidade no Equador. Beleza. Obrigado, Vinícius. Pessoal, quem respondeu essa gostaria de falar a sua resposta? Ninguém fez? Vamos lá, hein? Olha a participação e olha a avaliação. Pessoal, olha só, se a gente observa essa imagem, a gente consegue verificar que em algumas regiões do globo aí está escrito tempo chuvoso, né? Outros seco e quente, outros já tem uma coloração
vermelha aí que representa que aquele ambiente está bem quente, e outros têm uma área maior, né, que com uma nuvem vermelha aí representando que aquele ambiente está bem seco. Já temos um pouco também mais ao meio aí chuvoso e quente, então a gente tem alguns termos assim que já nos dá o norte. Se a gente observar os eventos chamados El Niño e Laninha, eles são eventos que acontecem segundo o aumento da temperatura ou diminuição da temperatura da camada de água ali mais superficial no Oceano Pacífico. E isso a gente já consegue observar aqui, onde que tem o destaque se a gente já olha para o nosso país, e aqui onde que está o nosso continente, a gente já consegue verificar regiões, né, mais chuvosas para o sul do nosso país e mais seca para o nordeste do nosso país. Isso logo já caracteriza o evento, o efeito climático, né, da mudança que acontece nessas épocas aí do ano. Então a resposta certa fica a letra A, que é o El Niño, um evento que acontece então no Oceano Pacífico, né, causando um aquecimento anormal das águas, fazendo com que o sul do nosso país fique chuvoso e o nordeste do nosso país fique seco. Então, a resposta certa aí, marque um X na letra A. Matheus. Oi. Tudo bem? Sim? Questão número 2, leia para mim. Então, professor, não tenho livro não. Dos dois. Do livro 2, você está sem? Eu tô sem o livro 2. Ok. Então, lê para mim aí, Pedro Agrise. É da página 66, né, tio? 64, a questão número 2. Tá, demorou. Enem. Reunindo as informações contidas nas duas charges, infere-se que os regimes Beleza. Só comenta das charges, Pedro. Olha para as charges aí, lê esses textinhos, quiser falar um pouquinho sobre cada uma delas. Polo Sul 2100. Oxente. Pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Então, olha só, essa questão aí foi uma questão cobrada no Enem, na época eu até fiz o Enem, a qual caiu essa questão, mas as imagens são bem claras, né? Olha essa primeira imagem, Pedro. Tá parecendo que os pinguins estão no deserto. Justamente, os pinguins estão numa região desértica. Como que você sabe que é um deserto, olhando para essa imagem? Tem um cacto lá atrás. Ótimo. As cactáceas são plantas próprias de ambiente bastante secos, né? A gente consegue ver do lado do cacto lá uma representação do sol, né? Aquela linha espiralada lá. Além disso, você observa mais algumas informações que dá para entender que é Nordeste? Que é região seca, perdão? Tem mais alguma informação aí? Alguém quiser participar, pessoal? Não consigo não. Ó, qual é a fala do pinguim? Oxente. Oxente é uma fala, né, que para nós aqui brasileiros, o pessoal do Nordeste, os nordestinos, eles pronunciam, né? E além disso, olha o pinguim. Pinguim, ele é um ser de ambiente o quê? De ambiente frio. Frio, né? Ele está num ambiente seco e está mostrando ali, ó, gotinhas, né, saindo dele, que é suor. A gente observa também alguns ossos ali do lado, representando a morte de alguns seres. E ainda está escrito lá, ó, a informação, né, do lugar, Polo Sul em 2100. Então tem muitas informações mostrando esse contraste, né, entre o lugar que deveria ter um ambiente frio, mas ele está quente por causa das mudanças climáticas. Do lado, a gente já observa uma imagem também provocando modificações, né, no ambiente, mas isso daí diretamente ligado ao ser humano. A anterior também está, mas essa a gente já vê bem evidente, né, uma ação aí humana, que é o desmatamento e ainda as queimadas, né, e isso provoca grandes catástrofes, grandes impactos no ambiente.
E também os índios, né, que são nativos de regiões, são seres humanos que já têm comportamentos diferenciados, eles vivem ali no ambiente natural e o protege bastante. Ok, interpretando essas imagens, né, reunindo todas as informações contidas aí, a gente consegue entender que qual a resposta correta. Responde aí para mim. Lara? Eu acho que é a letra D. Murilo. Murilo acha que é a letra D. Ótimo, Murilo. Mais quem? Lara, quer falar? Professora, eu não fiz essa. Fez, não? Olha só. A letra D que o Murilo falou. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os polos. Murilo acha que é a D e está correta, pessoal. É a letra D. Então, a gente consegue observar aí que todas as mudanças, as interferências climáticas, né, em florestas tropicais, por exemplo, acabam aumentando a temperatura. Lembrando que as plantas, elas fazem parte do ciclo hidrológico, né? Então, a resposta certa é a letra D. Questão número 3. Lê para mim, Luna. Luna tá aí, não? Vamos lá, pessoal. Como você poderia contribuir para diminuir a emissão dos gases estufas? Essa é uma pergunta aberta, né, a qual vocês podem responder. Como que cada um de vocês poderia contribuir para diminuir a emissão de gases estufas? Matheus, essa daí dá para responder, hein? Repete, professor. Professor, Como eu acho que hein? eu acho que a gente pode, tipo, andar de transportes públicos às vezes, ou andar de bicicleta, esses veículos que não causam tantos gases, tipo, não vão tantos gases para a atmosfera. Eu acho. Ok, Lara. Agora vamos ouvir a resposta, Matheus. Como que nós podemos contribuir para a diminuição do efeito dos gases estufas? Fazer igual eu, pessoal. Vou pros lugares, eu pego minha bikezinha e vou, tá ligado? Ah, você pega sua bikezinha e parte, né? É isso aí. Ei, mas e quando você completar os 18 e tirar uma carteira? Tiver sua moto, seu carro? Ah, eu vou usar. E vai deixar a bike de lado? Não, eu acho que eu vou usar bikezinha de vez em quando. Magrelinho não pode ficar pra trás, não. Ah, entendi. Então, Matheus e Lara, a resposta de vocês estão corretas. Igual a Lara, ela citou outras, né, questões e situações que a gente pode utilizar veículos alternativos, como, por exemplo, se você vive em um grande centro, se você vive em locais assim a qual você precisa se deslocar para o seu trabalho. Aqui em Ares mesmo, né? Pessoas que moram nos bairros e têm que trabalhar no centro. Às vezes, você não precisa, né, sempre utilizar um veículo automotivo, um carro, uma moto ou qualquer coisa que possa provocar aí um impacto pela emissão de gases. Às vezes você pode usar o transporte público, né, a qual concentra uma maior quantidade de pessoas e diminui essa emissão de gases. Da mesma maneira, igual o Matheus falou, tem gente que vai na padaria, que é bem próximo, vai em lugares assim e quer ir de moto, né, não quer ir numa bicicleta e tudo mais. Então, às vezes nós podemos usar. São atitudes simples, né, que nós podemos utilizar. Lembrando que queimadas também, pessoas que têm o costume de colocar fogo em lixo, algumas coisas desse tipo, e até mesmo no ambiente urbano isso faz, e é crime, são coisas que acabam provocando uma emissão muito maior de gases, né? E isso é totalmente prejudicial, beleza? Então, são mudanças de atitude que a gente pode tomar. Escrevam aí, que eu vou precisar das fotos dessas atividades de vocês que serão avaliativas, hein? Quem não responder já era. Lê para mim a número 4. Quem está com o livro aí? Vinícius, de novo. Tô indo. Vinícius não dorme, não. Número 4.
Achou? Meu Deus, eu achei que eu tava falando. O fone, o microfone tá desligado. Leia É, aí para mim. Descreva como funciona uma estufa. O princípio da estufa é parecido com o efeito estufa? Justifique sua resposta. Essa aí você pode responder, Vinícius. Vamos lá. É, Pensa nas estufas que eles usam para plantas, por exemplo, né, para o cultivo de planta, mudas. O que seria uma estufa? A gente vê essas expressões também em supermercados, né? Tem a região ali da estufa, as partes. eu não sei o que é. Quem conhece estufa aí, pessoal? Descreve para mim como que funciona uma estufa. Assim, tio, pelo que eu sei, estufa é tipo uma. Meio que um galpãozinho pequeno que é Aham. transparente, que dá pra entrar os raios de sol lá. Aí aquece que tá lá dentro. Mais ou menos isso. Ótimo, beleza. Olha só, Matheus, é um local, você falou dessa transparência, né? Mas então quer dizer que é um ambiente onde tem que possibilitar a entrada dos raios solares, mas ele vai ter esse efeito e esse nome estufa porque ele retém ali, né, a temperatura elevada, retém o calor proporcionado por causa dessa emissão dos raios solares. O nosso planeta Terra, pessoal, existe nele essa questão do efeito estufa. Só que esse efeito estufa, ele não é prejudicial na sua condição normal, porque essa característica de efeito estufa aqui no nosso planeta faz com que nós tenhamos uma temperatura ideal para a vida, nós seres vivos em geral. Porém, com a emissão de gases, né, poluentes aí, tem aumentado esse efeito estufa. Então, as temperaturas elas têm elevado para além daquilo que é normal, fazendo com que agora provoque um problema ambiental, que é o aquecimento global, ok? Então, o efeito estufa são duas perguntas aí, né? Descreva como funciona a estufa, o Matheus falou muito bem. É um local onde que há a incidência dos raios solares e uma retenção ali do calor, da temperatura. Podem escrever isso daí. Depois vem a segunda pergunta, né? O princípio é parecido com o efeito estufa? O princípio é semelhante, sim. O problema é quando há esse aumento do efeito estufa. Beleza? Se alguém se perdeu, me fale aí que a gente comenta novamente. Tranquilo? Olha só, pessoal, como a maioria de vocês, pelo jeito aí, não fizeram atividade, nós vamos fazer o seguinte, aproveitando também o atraso e tudo mais, né? Nós vamos corrigir essas atividades agora, o restante, nós já corrigimos as primeiras, né? 1, 2, 3 e 4 desta página. Agora tem outras, tem essa 1 e 2 da página 65, e tem as atividades de revisão do capítulo, que elas já foram passadas há alguns dias lá na videoaula, quando a gente terminou o livro 2, ok? Então, vocês vão fazer as próximas atividades, quem ainda não fez, até a página 68, e nós vamos corrigir elas na semana que vem, tranquilo? Aí, eu também farei a projeção, né, das imagens, para ficar mais fácil para nós fazermos a correção, tudo certinho. Preste atenção nesse final de aula em algumas informações importantes aqui. Nossas atividades, pessoal, do livro, elas serão também avaliadas dentro dos 9 pontos. Então, anote isso daí, quem tiver dúvida em anota, para depois não saber
não ficar com dúvida, né, de onde que está sendo a distribuição dos pontos. Olha só, dos 9 pontos, nós já fizemos uma atividade avaliativa valendo 6, que foi aquela no Google Forms, antes da prova. Agora nós teremos 2 pontos distribuídos nas atividades do livro 2. Então, o capítulo 3 e o capítulo 4, incluindo essas que a gente está corrigindo, capítulo 3 e capítulo 4, todas as atividades devem ser feitas, porque elas foram sendo passadas no decorrer das aulas. Lá na sala de aula virtual, cada aula que acabava e nos planejamentos que vocês recebem por semana, eu ia enviando essas atividades para serem feitas, né? Então, capítulo 3 e 4, vocês vão mandar as fotos dessas atividades para mim, no WhatsApp ou pelo e-mail que vocês receberam essa semana aí no planejamento, ok? Valendo 2 pontos. Isso, vocês ainda têm um prazo nesse segundo trimestre, que o trimestre ainda não acabou. Mas eu peço que me enviem o quanto antes, ok? Por isso que eu estou avisando com antecedência. A gente já começou um próximo livro e as do próximo livro eu não vou cobrar dentro desses 2 pontos. Elas serão avaliadas posteriormente, ok? Alguma dúvida? Vocês vão enviar para mim essas atividades. Tranquilo? Agora, dos 9 pontos, ainda vão sobrar uma pontuação, né? Que é 1 ponto para ser distribuído na avaliação do comportamento e participação de vocês. Então, a participação aqui, lembrando que a gente tem o controle das presenças, aqui nesta aula, e a participação lá na sala de aula virtual, onde que eu vejo a porcentagem de vocês lá, o quanto que vocês já assistiram das videoaulas, vão valer essa pontuação, ok? Alunos aqui têm que participar, se eu chamar aqui para ler ou qualquer coisa do tipo, tem que responder, para assim ser bem avaliado, tranquilo? Então, aí são os 9 pontos. 10 pontos e meio já foi na nossa prova da semana passada. De hoje até amanhã, a nota de vocês já estará disponível lá no portal, ok? Alunosbook. Então, já podem acessar lá para vocês verificarem a nota. Só vai faltar A nota da 10 prova pontos. saiu, tio, já? Não, de hoje até amanhã ela já vai estar lá. Provavelmente hoje eu já coloco, ok? Que eu já corrigi de algumas turmas, tá bom? Então, vocês já acessam lá para vocês verem a nota. Se precisar, pessoal, rever, como é em Google Forms, aí o feedback da prova de vocês tem que ser comigo. Então, vocês entrem em contato comigo, que eu envio lá o retorno da prova para vocês por e-mail, para a gente poder conversar um pouquinho sobre. Tranquilo? Alguma pergunta a mais? Não? Ok, vou fazer a chamada e só presente para quem me responder, hein? Vinícius. Presente. Beleza. Do início ao fim estava aí, né? Luna. Tá me ouvindo, Luna? Não, né? Pedro Agrise. Presente. Beleza. Matheus. Já. Murilo me falou aí agora, né? Me fez uma pergunta. Presente. E a Lara? Presente. Beleza, pessoal. Coloquei aqui a presença para vocês. Então, nós vamos encerrar com a correção. Ó, espero que vocês tenham entendido, hein? Corrigimos até a 4. O restante vocês precisam fazer, ok? Para semana que vem, quando eu perguntar a cada um, falar, fiz, professor. Beleza? Então, tá bom, pessoal. Nós vamos encerrar a aula no horário normal e na próxima semana a gente retorna. Valeu? Tchau, tchau. Boa semana para vocês, hein? Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ô, Léo. Achei.